A partir desse vídeo, vamos dar início à introdução ao cálculo, tá? Então, como aula 1 desse curso, vamos fazer uma revisão de conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que nós vamos ver vai ser o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais que é representado por essa letra N. Bom, os elementos desse conjunto são todos os números inteiros não negativos. Quando eu falo não negativos, que eu estou querendo dizer o quê? Todos os números inteiros positivos mais o zero. Então, podemos escrever esse conjunto, melhor dizendo, da seguinte forma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, em diante até mais infinito. Então, é o conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, dos números inteiros positivos mais o zero. Tá? Então, conjunto dos números não negativos. Ou seja, os elementos desse conjunto são maiores ou igual a zero. Tá certo? Bom, continuando. Eu posso representar esse conjunto como somente o conjunto dos números positivos. Ou seja, quando eu colocar esse asterisco em qualquer dos conjuntos que nós vamos ver, eu estou eliminando o quê? O elemento conjunto, que é o elemento zero. Tá? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai. Esse aqui são o quê? Inteiros positivos. Nesse caso aqui, esses elementos são maiores do que zero. Não tenho igual porque não estou incluindo zero nesse conjunto. Bom, então o segundo conjunto vai ser o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, que é representado por essa letra Z aqui. Certo? Então, o conjunto dos números inteiros é o conjunto que os elementos dele são todos os números inteiros positivos, negativos e o zero. Certo? Então, esse conjunto vai de menos infinito. Aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ele vai de menos infinito até infinito, até mais infinito. Então, esse conjunto é composto. Todos os elementos desse conjunto são todos números inteiros, positivos e negativos, mais o zero. Bom, também posso, da mesma forma que eu fiz aqui para os naturais, posso escrever aqui, colocar o asterisco aqui em cima e eliminar o zero desse conjunto. Então, esse conjunto vai ser formado por todos os números inteiros positivos e negativos. Então, vem aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Bom, continuando.
Também posso dizer que podemos ter dentro desse conjunto dos inteiros um subconjunto, né, do z positivo. Então, esse conjunto aqui, do z positivo, só vai levar em consideração todos os números inteiros não negativos, ou seja, os números inteiros positivos mais o zero. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora. Bom, então olha aqui. É um conjunto dos números não negativos, onde os elementos são maior ou igual a zero. E se eu observar, esse conjunto aqui é exatamente igual ao conjunto dos números naturais. Então, esse conjunto Z mais vai ser exatamente igual ao conjunto dos números naturais. Certo? Bom, continuando. Se eu tenho Z+, logicamente eu tenho Z menos. Conjunto dos números inteiros não positivos. Quando eu digo não positivos, é porque eu estou levando em consideração os inteiros negativos mais o zero. Então ele vem de lá de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Certo? Então esse aqui é um conjunto dos números não positivos. E esse aqui, os elementos dele serão menores ou igual a zero. Tá ok? Bom, continuando aí. Bom, eu posso também ter o conjunto dos inteiros asterístico e positivos. Então, esses aqui serão um conjunto dos números inteiros somente o quê? Positivos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, por diante. Até mais infinito. Bom, eliminei o zero. Então, se eu olhar esse conjunto aqui, ele é exatamente igual aos naturais asterísticos. Então, esse aqui é o conjunto dos números positivos onde os elementos deles são maiores do que zero, e esse conjunto Z asterístico positivo vai ser igual aos naturais asterísticos. Certo? Naturais asterísticos. Bom, da mesma forma, vou ter o quê? O conjunto dos inteiros negativos asterísticos. Ou seja, esse aqui vai ser o conjunto dos números inteiros negativos. Então vai vir lá de menos infinito, né? Menos 3, menos 2, menos 1. Então isso aqui é os negativos, onde x vai ser, ou seja, os elementos desse conjunto representado pela letra x será menor que zero. Tá certo? Então aqui a gente termina aqui de falar sobre o conjunto dos números inteiros. Vamos falar agora do conjunto dos números racionais. Dos racionais.
O conjunto dos números racionais vai ser representado por essa letra Q. Tá ok? Bom, o conjunto dos números racionais, ele é o conjunto dos números chamados de quociente. Quociente. Um quociente é o resultado de uma divisão entre dois números inteiros. Tá certo? Então, esse conjunto aqui, os elementos dele, x, que pertencem aos números racionais, são tais que esses elementos são resultados dessa divisão, onde A e B são dois números, tá? Pertencem aos racionais, são dois números que pertencem aos racionais, onde B tem que ser o quê? Diferente de zero, né? Por que B tem que ser diferente de zero? Porque qualquer número dividido por zero dá um resultado que tende a infinito. Tá legal? Bom, então o conjunto dos números racionais são definidos a partir do quê? Do resultado de uma divisão. Bom, então vamos ver o seguinte aqui. É o conjunto dos números que são quocientes. Então, olha bem. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, 5 é o quociente dessa divisão. Então, ele pertence aos racionais. Mas 5 também pertence aos naturais e pertence aos inteiros. Então, todo o resultado de uma divisão vai pertencer aos naturais, aos inteiros e, consequentemente, aos racionais. Bom, um segundo exemplo. Meio. Meio vai ser igual a 0,5. É um número decimal. Tá certo? Então, isso aqui é o resultado dessa divisão. Isso aqui é o quociente dessa divisão. Então, isso aqui também pertence aos racionais. Tá certo? Uma dízima periódica, por exemplo, 9 que divide 99 vai ser igual a 0,090909 e assim por diante. Então, a dízima periódica também pertence, é o quociente, né, o resultado dessa divisão. Então, ela pertence ao quê? Ao conjunto dos números racionais. Tá bom? Então, as dízimas periódicas não estão excluídas do conjunto dos racionais. Bom, vamos falar do conjunto agora. Aqui é A, B, C, D, né? Vamos falar do conjunto dos números reais. Não, dos reais não. Primeiramente dos irracionais. Conjunto dos números irracionais. Que é representado por essa letra I. O conjunto dos números racionais, os elementos, né, que compõem o conjunto dos números irracionais, são todos aqueles números que eu não posso colocar em forma de fração. Ou seja, eles não serão quocientes de uma divisão, ou seja, o resultado de uma divisão. Um exemplo, π, ele é igual a 3,1415 e vai por diante, é um número infinito. Raiz de 5, por exemplo. Acho que é 2, deixa eu lembrar aqui, 2, raiz de 5, 2,236
2360, tem mais alguns números, 679, até aqui que eu me lembro, 679, e vai. Então, nenhum desses números aqui eu posso colocar sob a forma de uma fração, ou seja, eles não são o quociente de uma divisão de dois inteiros, tá certo? Então, esses tipos de números, ou seja, números infinitos dessa forma aqui, eles não são dízimas periódicas, tá? E não são resultados de uma divisão entre dois inteiros. Então, eles são chamados de números irracionais. Eles pertencem ao conjunto dos números irracionais. Tá bom? Vamos apagar o lado de cá. Vamos falar agora do conjunto dos números reais. Perdão, deixa eu só fazer uma correção aqui. A e B pertence aos inteiros. Desculpa, corrijam aí. Essa correção aqui. Aos números inteiros, tá? Eu botei aqui aos números racionais. Então, A e B são dois números inteiros, tá? Então, esse quociente aqui é o resultado da divisão de dois inteiros, tá? Só corrigir aqui que eu coloquei errado aqui. Então, agora que está certo. Bom, vamos agora ao conjunto dos números reais. Eu acho que é representado por essa letra R. Bom, o conjunto dos números reais ele é formado pelo conjunto dos números racionais né? Pela união, melhor dizendo, pela união dos conjuntos dos números racionais e irracionais. Tá certo? Por quê? Porque tanto os naturais, né? Os naturais estão contidos dentro dos inteiros e os inteiros estão contidos dentro dos racionais. Então, quando eu falo conjunto dos números racionais, eu estou incluindo os naturais e os conjuntos dos números inteiros. Então, meu conjunto dos reais, ele é dado pela união dos números racionais, união, esse símbolo aqui, esse U, né, significa união, com o conjunto dos números irracionais. Tá certo? Bom, da mesma forma como fizemos aqui para o inteiro, também podemos escrever o seguinte. Os reais, conjuntos real asterístico, né? Isso aqui significa que vai ser o conjunto do real menos o elemento zero, ou seja, o conjunto unitário, aqui é unitário, não é vazio, porque o zero é um elemento desse conjunto. Então, o conjunto dos reais menos esse conjunto unitário de elemento zero. Tá certo? Então, eu tenho aqui meu R asterisco. Bom, posso ter também meu R positivo. Então, eu posso escrever que esse conjunto e os elementos desse conjunto pertencem aos números reais, tal que, essa barrinha significa tal que, x vai ser maior ou igual a zero. Nesse caso aqui não tem asterisco, estou incluindo zero. Se for os reais, asterisco positivos, então esse aqui também é os não negativos, tá? Não
negativos. Então aqui, esses elementos desse conjunto pertencem aos números reais, tal que, nesse caso aqui, x maior que zero, ou seja, é o conjunto de números positivos. Positivos. Bom, como tem o asterístico, como tem os positivos, também tem os negativos. Os não negativos, melhor dizendo. Então, x, aqui é o sinalzinho de menos, né? X pertence aos reais, tal que, nesse caso aqui, os elementos desse conjunto são menores ou igual a zero. Então, são os não positivos. Os não positivos. Bom, também tem o conjunto dos reais, né? Asterístico, né? Sem o elemento zero, né? E nesse caso aqui só vai ter o quê? Números negativos. Então aqui x, né? Os elementos desse conjunto pertencem aos reais, tais que esses elementos são o quê? Menor que zero. Então são negativos. Elementos negativos. Ok? Bom, então falamos dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e agora dos reais. Vamos falar agora dos conjuntos, do conjunto dos números imaginários. Então vai ser a letra F, né? Conjunto dos números imaginários. Esse conjunto dos números imaginários é representado pela letra I minúsculo. Tá? O número imaginário ele é representado dessa forma, por um número inteiro associado ao I. Tá bom? Esse Bzinho aqui é chamado de coeficiente dessa parte imaginária. É o coeficiente da parte imaginária. Coeficiente da parte imaginária e pode assumir qualquer valor real.
valor real. Tá certo? Bom, eu posso também escrever o seguinte, que I é igual a raiz de menos 1, ou também posso colocar que I ao quadrado é igual a menos 1. Tá certo? Então, todos os números escritos dessa forma é um número imaginário. Tá? Bom, para a gente finalizar essa parte de conjuntos, vamos agora ao conjunto dos números complexos. Que é representado por essa letra C. Bom, um número complexo pode ser escrito com esse Zzinho minúsculo aqui, Z minúsculo, né? Uma parte real, mais ou menos, e sua parte imaginária. Então, um número complexo ele é composto por uma parte real e uma parte imaginária. Então, A é um número real. Bom, o B já falamos, né, que é o coeficiente da parte imaginária, então essa aqui é a parte imaginária. Então, o conjunto dos números complexos ele é composto. Ele é composto pelo conjunto dos reais, ou melhor dizendo, o conjunto dos números complexos, ele é o conjunto, união do conjunto dos números reais mais o conjunto dos números imaginários. Então, meu conjunto aqui dos números complexos, ele é dado pela união dos números reais com os números imaginários. Opa, botei errado aqui. Números imaginários. Tá certo? Bom, vamos ver isso aqui num diagrama. Vou colocar aqui um diagrama pequeno aqui. Então, deixa eu ver se vai dar. Vou botar mais para cima aqui. Botar essa bolinha aqui é o conjunto dos números naturais. Os números naturais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros está contido dentro dos conjunto dos números racionais. Os números racionais está contido dentro do conjunto dos números reais. Mas aqui dentro também eu sei que meu número, o conjunto dos meus números reais é dado pelo conjunto união, né? Racionais mais irracionais. Tá certo? Nós vemos que os irracionais, eles não é um número racional, né? Não pertence aos inteiros também, nem pertence aos naturais. Ou seja, os números irracionais não está contido nos racionais, não está contido nos inteiros, nem nos naturais. E os números reais está contido dentro do conjunto dos números complexos. Mas aqui também o conjunto dos números imaginários. Então, nós vimos aqui que o conjunto dos números complexos é dado pela união do conjunto dos números reais mais os números imaginários. Então, eu tenho esse diagrama aqui.
Bom, estou falando em contido, contém, não está contido, então eu posso escrever aqui o seguinte: isso é uma notação, né? Eu posso dizer aqui, por exemplo, dar um exemplo aqui, que os números naturais está contido, é esse C aqui, dentro do conjunto dos números inteiros. Ou posso dizer que os números inteiros, tá certo? Contém o conjunto dos números naturais. Contém, está contido e contém, tá certo? Se eu tivesse uma barrinha aqui, por exemplo, assim, né? Vou pegar esse lado aqui. Essa barrinha aqui significa o quê? Não está contido. Não contém. Essa barrinha significa um não, uma negação. Tá certo? Bom, aqui pertence. Se eu quero escrever não pertence, a mesma coisa, usa a barrinha. Tá? Existe. Esse é o contrário. Não existe. Então é com a barrinha. Tá certo? Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Vou botar aqui uma tabelinha para vocês com alguns símbolos, né? Nem todos, mas vou botar com a maior parte que é mais utilizada aí. Vou apagar o quadro e vou escrever isso e deixar aqui para vocês, tá bom? Bom, então para finalizar essa aula, eu escrevi aqui alguns símbolos matemáticos que vocês já devem ter visto ou irão ver no curso de vocês. Então, dos conjuntos, né? Os símbolos do conjunto natural, do conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais, imaginários e complexos, que acabamos de ver, né? Então, esse Ezinho significa pertence, esse, com essa barrinha, sempre que tiver essa barrinha, é uma negação, quer dizer que não, então não pertence. Esse aqui existe, esse não existe. Esse símbolozinho com esse V, com esse tracinho, significa para todo, ou seja, para todo x, para todo y, tal que x, y igual a tanto, tá? Então significa para todo, o infinito, né? Esse aqui significa similar. Quando você tiver duas grandezas e esse símbolo no meio, significa que essa grandeza A é similar à grandeza B, tá? Esse aqui é aproximadamente, quando você chegar a um resultado, né, que tenha várias casas decimais, né, aí você queira aproximar, né, diminuir o número de casas decimais, por exemplo, arredondar para 2, aí você pode escrever isso aqui vai dizer que x vai ser aproximadamente tão, tá certo? Esse aqui significa congruente, tá? Esse, quando você vê isso aqui, está dizendo, isso acontece se e somente se eu obter isso. Um exemplo, tá? Se e somente se significa uma grandeza maior ou igual, uma grandeza menor ou igual, o símbolo da união, né? Como vimos ali, a união dos conjuntos dos números complexos é dada pela união dos números reais com os números imaginários, tá? União, interseção, tá? Se eu tenho dois conjuntos e eu tenho que um determinado valor pertence aos dois conjuntos simultaneamente, eu digo que esse valor é uma interseção entre esses dois conjuntos, tá? Interseção, está contido, contém, né? Então nós vimos aqui que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, ou seja, os inteiros contêm os naturais. Essa setinha significa implica, tá? Isso implica que tal, tá? Essa barrinha vertical significa tal que, ou pode ser simbolizado por essa barrinha ou por dois pontos. Significa tal que. X é tal que é igual a 10 elevado a 2, por exemplo.
tá? Só para dar um exemplo de interpretação. Então, eu coloquei aqui, procurei aqui achar, colocar os símbolos que vocês vão ver mais durante o curso de matemática. Tá certo? Existem outros ainda, tá bom? Mas aqui eu botei só um resumo deles, os mais usados, vamos dizer assim. Então, gente, valeu. Vamos para a aula 2, nós vamos entrar em função. Bom, vou aproveitar aqui e pedir para vocês dar uma ajuda ao canal aí. Vou escrever uma chave Pix. Quem puder doar qualquer valor, R$1, R$2, qualquer valor acima de R$1 será bem-vindo. Tá certo? Vou escrever a chave Pix aqui no quadro. Peço vocês essa ajuda, né? Que eu estou tentando aprimorar aqui o estúdio e isso custa, né? Para fornecer essas aulas gratuitas para vocês. Tá? Ajudar nos seus cursos aí de engenharia, do ensino médio, da graduação na área de ciências exatas qualquer. Tá legal? Então vou botar aqui a chave Pix. Quem puder ajudar, eu agradeço muito. Eu sei que quem não ajudar é porque não está podendo, a situação não está boa para ninguém. Então agradeço aí a quem puder ajudar e também agradeço a quem não puder ajudar. Tá? Então vou escrever aqui, é um número de celular, é o DDD 21 97017 9463. Então essa aqui é a chave Pix. Para quem puder dar uma doação ao canal aí. Agradeço e valeu, gente.